abandono, fome, descasos, indiferença, guerras, catástrofes naturais, falsos profetas e um grande líder mundial por vir. Mas tudo isso ainda não será o fim. Imagine por um instante que existe uma profecia antiga, escrita há quase 1000 anos, que prevê com uma precisão assustadora cada papa que já liderou a Igreja Católica, desde o século XII até os dias de hoje. Agora imagine que essa mesma profecia afirma que depois do Papa Francisco, o próximo líder da Igreja seria o último, aquele que marcaria o fim de uma era, e talvez até o início de uma grande catástrofe global, aliando o caminho para o Anticristo. Parece roteiro de um filme de suspense, não é? Mas essa história não é ficção. Você já ouviu falar sobre o estado de saúde do Papa Francisco? Pois é, ele está internado com uma condição grave. O Vaticano informou que o estado dele é estável, mas ainda crítico. Já imaginou como isso pode afetar o futuro da Igreja Católica? E o que isso significa para o mundo todo? Fique conosco até o final para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo e poder tirar suas próprias conclusões sobre o juízo final. Olá! Seja bem-vindo ao canal Bíblia Revelada. E que a paz esteja convosco. O que chama a atenção é que a saúde do Papa Francisco vem piorando há algum tempo. Será que estamos mais próximos de uma grande mudança na Igreja? Ou será apenas mais uma crise que ele vai superar? O mundo está de olhos atentos, não só pelo papel que ele ocupa, mas também pelas implicações de um possível novo Papa. Para entender ainda melhor o que está acontecendo, vamos voltar um pouco no tempo. Você sabia que o Tratado de Latrão, assinado em 1929, fez do Vaticano um Estado independente? A partir desse momento, a Igreja passou a ter um papel político e geopolítico muito mais relevante, e aí entra a linha dos papas. A contagem dos papas começou a partir do sucessor de Pio XI, e cada papa é considerado um rei dentro da Igreja. A linha de papas inclui nomes como João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e, claro, Francisco. Mas uma coincidência interessante é que Bento XVI renunciou em 11 de fevereiro de 2013, exatamente no dia da assinatura do Tratado de Latrão. O que será que isso significa? Coincidência ou um sinal divino? Se você nunca ouviu falar disso antes, prepare-se, porque o que vamos explorar hoje pode te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a história, a fé e o futuro. Vamos juntos nessa jornada intrigante. Profecias sobre o fim do mundo não são novidade. Ao longo dos séculos, várias delas apareceram, algumas vagas, outras bem específicas. Mas poucas conseguem ser tão fascinantes e, ao mesmo tempo, tão inquietantes quanto a chamada profecia dos papas. Agora, preste atenção. O próximo Papa, o 277 da história, será o 8º rei. E o mais intrigante de tudo isso é que, se somarmos os números de 267, o total é 15, que tem uma conexão direta com o número da besta, o famoso 666. Isso é mais uma pista de que o próximo Papa pode realmente ser o falso profeta. A questão aqui é que o falso profeta se unirá ao Anticristo. E é aí que a história fica ainda mais assustadora. A besta, que é o Anticristo, pode ser um grupo ou uma instituição, talvez algo como uma nova força política
ou religiosa que virá para dominar o mundo. O anticristo, ao que tudo indica, começará com um discurso de paz e prosperidade, mas no fim, trará apenas sofrimento e fim dos tempos. Cada um deles foi descrito com um lema curto e enigmático, como pastor e navegador ou flor das flores. E o mais impressionante? Esses lemas parecem se conectar de forma assustadora com os papas que vieram depois dele, incluindo nomes que conhecemos bem, como João Paulo II e Bento XVI. Mas aqui vem o detalhe que deixa todo mundo de cabelo em pé. Segundo a profecia, o último papa da lista é chamado de Pedro, o Romano. O nome já gera arrepios por si só, afinal, Pedro foi aquele que Jesus chamou de rocha para construir a igreja. Será que Pedro o Romano é um símbolo do fim, fechando um ciclo que começou há 2000 anos? Ou será que é literal? E o texto diz que, durante seu reinado, a cidade das 7 colinas, ou seja, Roma, seria destruída, e a igreja chegaria ao fim. Agora, olhe para o presente. O Papa Francisco já está na lista, e muitos acreditam que ele pode ser o penúltimo. Isso significa que o próximo Papa seria o tal Pedro, o Romano? A grande questão é: estamos realmente diante do fim da Igreja Católica como a conhecemos? Será que essa profecia é uma ameaça real ou apenas uma interpretação exagerada de algo que nunca vai acontecer? Se o sucessor de Francisco for mesmo o último, o que isso implica? Um colapso da fé católica? Um evento apocalíptico? São perguntas que mexem com a cabeça de qualquer um, e nós vamos tentar entender isso juntos. Eventos recentes, como pandemias e guerras, são vistos como sinais proféticos, e muitos acreditam que estamos vivendo tempos que antecedem o apocalipse. Você já parou para pensar como a expansão da inteligência artificial pode se encaixar nessa história? Tem gente que acredita que a IA será um instrumento usado pelo anticristo. É um cenário assustador, mas muitas profecias falam sobre isso. À primeira vista, profecias como essa podem parecer coisa de outro mundo, algo que fica guardado em livros empoeirados ou que só interessa a estudiosos de teologia. Mas será que é assim mesmo? Será que isso não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana? Pense no que está acontecendo ao nosso redor. Nos últimos anos, a Igreja Católica enfrentou uma série de desafios: escândalos de corrupção e abusos, perseguições em várias partes do mundo, uma queda no número de fiéis e um planeta que parece cada vez mais dividido entre crenças, descrenças e incertezas. Pandemia, como a nova versão do coronavírus, o HK5-CoV-2, registrada recentemente na China. Será que esse é outro sinal de que algo maior está prestes a acontecer? Não é difícil olhar para tudo isso e se perguntar: será que são o início dos sinais? Agora, olhe para o seu dia a dia. Você já sentiu que o mundo está mudando rápido? Demais? Que as coisas parecem fora de controle? Seja você uma pessoa religiosa ou não, é impossível não perceber que estamos em um momento único da história. E se a profecia estiver certa, talvez estejamos mais perto do seu cumprimento do que imaginamos. Será que esses eventos são apenas coincidências ou peças de um quebra-cabeça muito maior? Agora, você pode estar pensando: ok, isso tudo é interessante, mas por que eu deveria me importar? O que eu ganho sabendo disso? E é exatamente aí que essa profecia se torna mais do que uma curiosidade histórica. Ela pode ser uma ferramenta poderosa. Conhecer a profecia dos papas não é sobre viver com medo ou ficar olhando para o céu esperando o pior. Pelo contrário, é sobre estar preparado. Se realmente estamos nos aproximando do fim de uma era, seja da igreja ou de algo maior, isso também significa que novos tempos estão por vir. Novas oportunidades, novos desafios, talvez até uma chance de reconstruir o que está quebrado. Pense assim: entender essa profecia pode nos ajudar a discernir os sinais dos tempos. Ela nos convida a olhar para a história, para a fé e para os eventos globais com mais atenção e menos distração. Seja para fortalecer nossa espiritualidade, questionar o que acreditamos ou simplesmente ficar mais informados, essa jornada nos dá uma vantagem clara. Não seremos pegos desprevenidos. Enquanto muita gente segue no piloto automático, nós podemos estar de olhos abertos, prontos para o que vier. E isso
No fim das contas, é um baita privilégio, você não acha? E assim, chegamos ao fim dessa investigação sobre a profecia dos papas de São Malaquias. Mas será que conseguimos responder tudo? Ou será que, no fundo, só abrimos espaço para mais dúvidas e reflexões? Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa história com quem você acha que precisa conhecer essa história fascinante. Obrigado por ficar comigo até aqui. Foi uma viagem e tanto, né? Nos vemos no próximo vídeo.